Boa noite, pessoal. Vou começar agora a falar sobre lógica, sobre tabela verdade, certo? Então, aí, só para vocês entenderem sobre o que é, imaginem assim, ó, seguinte frase. Joana é bonita. Isso aqui nós consideramos como uma sentença, que podemos chamar de P, por exemplo. Agora imaginem, Joana é bonita e Pedro é alto. Isso aqui é outra sentença, chamamos de que. E aqui no meio temos o conectivo e. O E é representado por esse símbolo, que é a conjunção. Certo? Então, temos duas sentenças, né? Vamos trabalhar com sentenças tanto escritas quanto numéricas e vamos fazer a tabela verdade delas, certo? Para ver se é verdade, se é falso. Aqui, por exemplo, Joana é bonita, se for verdade, e Pedro se é alto, se for verdade. Ou então, se for falso e verdade, se for verdade e falso, e se for falso, falso. Certo? Então aqui são as probabilidades. Claro que eu estou mostrando de uma forma geral. Montado, eu tenho P, o que, né, as duas sentenças, e depois, digamos, a conta, né, P e que. Então aqui temos verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. O que vai implicar? Quando ambos forem verdade, temos aí verdade. E quando tiver verdade para falso, falso. Falso para verdade, falso. E falso para falso, falso. Aqui eu estou mostrando de uma forma geral, depois eu vou explicar detalhadamente, né, a respeito disso. Temos, então, E de conjunção, ou de disjunção, certo? Aqui mostramos uma sentença positiva. Podemos fazê-la virar negativa, como Joana não é bonita. Então isso aqui, ó, já seria a negação, que ficaria, ó, não P. O não é representado pelo tio, certo? Então vamos ver aí como isso vai funcionar pra gente. Vou montar as tabelas. Essas tabelas vocês têm que gravar mesmo. Tem detalhes, por exemplo, igual aqui, ó, na conjunção, que vocês vão gravar. Só quando for verdade que vai ser verdade. O restante, ó, é falso. Isso na conjunção. Vamos ver então como é que a gente consegue representar isso nas outras tabelas. Peguei uma outra folha aqui pra gente fazer. Então imaginem aqui, ó, sentença verdadeira que vira sentença negativa. Então temos, ó, verdade. Então a verdade fica falso. E se temos falso, vira verdade, certo? Isso aqui é uma coisinha bem simples mesmo, só para explicar sentença verdadeira com a negação, né? Então positivo com a negação. Agora a primeira sentença que a gente vai trabalhar aí, ó, é a conjunção, que foi o que eu mostrei. Ela é representada por esse símbolo, certo? Uma cabaninha. E é o conectivo E. Então sempre que vocês virem E na frase, né, igual eu mostrei, Joana é bonita e Pedro é alto. É esse símbolo aqui. Então temos lá P, que, certo? Duas sentenças. E P e que, certo? Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro,
falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, verdade, verdade, a gente tem verdade. Verdade com falso, a gente tem falso. Todo o restante aqui é falso. Então, ó, somente se tiver verdade que a gente vai ter verdade. Vamos à próxima, que é disjunção. Fizemos a conjunção, agora disjunção. Essa primeira é a disjunção inclusiva, que é chamada de ou. E o símbolo dela, ó, é um V. Tá? É um Vzinho aí. Temos aqui ó, as mesmas sentenças. Ó, P e Q. Que vai virar ó, P ou Q. Que é um ou o outro. Então, verdade, verdade. Verdade, falso. Falso, verdade. Falso, falso. Como que eu sei aqui a quantidade de verdade e falso que eu tenho que colocar? Se eu tenho duas sentenças, eu sempre tenho que elevar, ou melhor, perdão, é sempre base 2, e eu sempre elevo para o meu número de sentenças. Então, é 2, então eu tenho 4. Se fosse 3 sentenças, olha, base 2 na terceira, então eu teria 8 verdadeiros falsos aqui, certo? Para a gente poder montar aí a tabela verdade conforme deve. Então, olha aqui. No ou, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, é verdadeiro. Falso, falso, aí sim é falso. Por que, então, verdade, o ou tem mais verdades? Porque se eu estou falando de uma verdade, não importa a outra falsa, certo? É um ou o outro mesmo. Agora, se eu estou falando duas falsas, aí vai ser falso. Por exemplo, Joana é bonita ou Pedro é alto. É um ou o outro, certo? Agora aqui, ó, a disjunção. Eu fiz a inclusiva, agora eu vou fazer a exclusiva. Que ela é o símbolozinho do V com um tracinho embaixo. Ela é representada por ou, certo? Ou um ou o outro. Também, só que de forma diferente. Como de forma diferente? Eu já explico aí para vocês. Olha aqui, ó. Vamos fazer a sentença P e Q. P ou P ou Q seria. Aqui é P ou Q, aqui é ou P ou Q. Então, verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. No ou P ou Q, somente quando tiver um verdade e um falso, que a gente vai ter verdade. O restante, ó, é falso. Porque como é ou um ou o outro, se eu estiver falando que os dois são verdadeiros, então é falso. E se eu estiver falando que os dois são falsos, também continua sendo falso. Por exemplo, Antônio é gaúcho. Então, aqui é uma sentença. Ou catarinense. Aqui, ó. Ou Antônio é gaúcho ou catarinense. Então, ele não pode ser os dois. Tem como ele ter duas descendências ao mesmo tempo, né? Ele não nasceu em dois lugares ao mesmo tempo. Então, ou Antônio é gaúcho ou catarinense. Por isso, verdadeiro ou falso, para termos verdade. Certo? E aqui, ó, na disjunção inclusiva, só quando é falso, falso para ser falso. O restante é tudo positivo. O próximo, então, entraremos na condicional. Condicional. A condicional é se, a sentença e então, representada
por uma flecha, também conhecido como implicação. Então, temos aqui, ó, P, aqui, P implica que verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Então, se eu tiver verdade, vai ser verdade. Mas se tiver verdade e for para um falso, então é falso. Mas se o falso for para a verdade, aí vira verdade. E se for dois falsos, também é verdade. Por exemplo, temos aqui, ó, se a Terra é plana, por exemplo, então o ano tem 9 meses, por exemplo. Olha só, se a Terra é plana, falso, então o ano tem 9 meses. É como se a pessoa estivesse usando de sarcasmo, né? Porém, isso dá verdade. Agora, se for de uma verdade, por exemplo, que eu tivesse usado, a Terra é redonda, então o ano tem 9 meses? Não, isso é mentira. Certo? O bicondicional. Temos aí P e Q. Olha, o bicondicional é se e somente se. Ele é representado, ó, por uma flechinha dos dois lados. Ele implica para os dois lados. Então, P implica para os dois lados que temos aí verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Na implicação, ele lembra bem a disjunção exclusiva, só que ele é o contrário dela. Por quê? Se eu tiver verdade, tudo verdade, vai ser verdade. Se eu tiver tudo falso, vai ser verdade. Mas se tiver o contrário, aí vai ser falso. Olha, só lembrando aqui, ó, só quando eu tenho de verdade para falso que dá falso. O restante, ó, é verdade. Então aqui, ó, vamos colocar um exemplo. A Terra é plana se e somente se. Então, ó, isso aqui é uma condição se e somente se 10 é um primo. É um número primo, né? Um número primo. Se 10 é um número primo. Então, eu tô falando, ó, uma coisa falsa, se e somente se, outra coisa falsa. Então, dá verdade. Mas se eu estivesse falando aqui, a Terra é redonda, se e somente se 10 é um número primo, é uma contradição, é falso, certo? Tanto de um para o outro, porque um depende do outro, já aqui vendo de um só. Já aqui eu dependo dos dois, certo? Na próxima aula, então, eu vou fazer alguns exercícios com questões escritas e questões numéricas para a gente fazer aí a tabela verdade, onde a gente vai trabalhar a tautologia, a contingência e a contradição, certo? Que eu explicarei com mais detalhes na próxima aula. Obrigado, deixem o like e até a próxima.